Olá pessoal, tudo jóia? Voltando às nossas aulinhas, né? A aula anterior falamos um pouquinho de função exponencial, né? Na verdade, iniciamos equações exponenciais, né? Resolvemos alguns exercícios, vamos continuar resolvendo, tirando dúvidas, fazendo revisões. Agora falando um pouquinho da função. A função é a dependência gráfica, né? Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com o gráfico. Então ela determina a função de reais em reais dada por f de x é igual a elevado a x. Então nossa variável agora deixa de estar na base e passa a estar no expoente. Então ele fala com a maior que zero e a diferente de 1. É denominada função exponencial de base a. Né? Então ele ainda determina, portanto, só será função se for um número real. Então, coloquei um exemplo, né? f de x igual a elevado a x. F de x é igual a 1 elevado a x, uma função crescente. Quando a base for um número inteiro, né, é uma função crescente. Quando a base for um número fracionário, é uma função decrescente. Grave bem isso. Continuando, pessoal. Função exponencial crescente. Eu coloquei uma função qualquer. F de x igual a 2 elevado a x. Né? Atribuir valores aleatórios para x para que eu possa determinar o y. O y para a gente seria todo esse conjunto aqui, ó. É o nosso y. Então é com ele que eu vou trabalhar. Ó. No lugar do x, vou substituir por menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E fazer todo o contexto de potência, né? Então, ó, 2 elevado a menos 2. Lembram da propriedade da potência? Um número elevado a um expoente negativo. Né? O negativo é só para dizer que inverte. E o número que está lá no expoente é a quantidade de vezes que ele vem se repetindo. Então, um número elevado a um expoente negativo, ele volta na forma de fração, só que nesse caso, quantas vezes? 2. Então, meio vezes meio é igual a 1/4. Faça a mesma coisa com menos 1. 2 elevado a menos 1. Meio. 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, 1. 2 elevado a 1. 2. 2 elevado a 2. 4. 2 elevado ao cubo, a terceira, né? 8. Então, eu me adiantei um pouquinho, pessoal. Olha o que eu fiz, ó. Deixa eu puxar a folha um pouquinho mais para cá. Eu estabeleci o gráfico. E como eu já sabia os valores, né? Eu estabeleci os eixos cartesianos, o eixo x e o eixo y, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e determinei os pontos, ó, os pares ordenados. Então, de acordo com eles, ó, primeiro par ordenado, menos 2 e 1/4. 1/4, gente, é 0,75. Né? Se 1/4 é 0,75, eu vou ter aqui, ó, menos 2 no x, 1/4 no y. Tá aqui embaixo, ó. 1/4. Entre o 0 e o tracejado do meio ali. Depois, ó, mesma coisa, de novo, ó. Menos 1 e meio. Menos 1 no x e meio no y. A metade entre 0 e 1. Depois os outros pares, ó. 0 no x, 1 no y, então marquei o ponto 1, o ponto 1 no y. Depois 2 no x, 4 no y. 2 no x e 4 no y. E por último 2 no x, 3 no x, desculpe, e 8 no y, para que eu possa determinar. Agora é só estabelecer a ligação dos nossos pontos, gente. Lembrando, a mesma distância entre um número e outro no eixo x, também para o eixo y. Linha tracejada paralela ao eixo x, paralela ao eixo y, para determinar a intersecção. O zero vai estar sempre na origem dos eixos entre x e y, na intersecção. A união das linhas tracejadas a gente faz com um pontinho, não pode ser um ponto grande, hein? É um pontinho. É onde que a gente tem nossa situação, nosso gráfico, nossa linha imaginária, ou seja, a nossa curva. Né? Então, de acordo com isso, ó, uma curva passando por todos os pontos sem errar. Uma curvinha aí passando por todos os pontos, gente. Essa é a nossa curva. Né? Ou seja, uma função crescente, uma função exponencial crescente. E uma coisa que é interessante, gente, analisa o que a gente está tendo hoje em dia na nossa sociedade, aí, a pandemia, né? O coronavírus.
A curva que tanto falam na TV é uma função exponencial. Lá está crescente, por isso que o nosso pico está crescendo. Ó. Vamos supor que aqui fosse a relação do coronavírus. Ó. Quantidade de pessoas infectadas por dia vai subindo. Só que vai chegar uma hora que vai ter um declínio, então a tendência é começar a cair. É isso que eles estão esperando. Nossos governantes estão esperando. Então, em função exponencial, dá para a gente determinar tudo isso. E uma coisinha que eu coloquei ainda. Ó. Quanto maior x, maior potência. Ou seja, quanto maior o expoente x, maior a potência. Então, se o expoente x for maior na função crescente, sua função vai crescer mais ainda. Né? Por isso a relação da coronavírus com números infectados dobrando em relação a dia. Isso é uma relação de uma função exponencial crescente, gente. Aguarde um instantinho, já vou passar a decrescente. Função decrescente, gente, muda alguma coisa? Não. Na função crescente, a gente vê um número inteiro na base. Na função decrescente, a gente tem uma fração meio elevado a x. Então, mesma coisa. Então, vou ter que trabalhar com meio elevado a x. Vou ter que trabalhar com valores aleatórios, tanto para x quanto para y, tanto para x para determinar y, perdão. Então, vou trabalhando na mesma condição. Então, o que eu tenho aqui? Ó, meio elevado a menos 3. Ó, um número. Quem que é esse número? É um número qualquer, elevado a um expoente negativo. No caso ali, menos 3. Então, vou inverter 1 sobre 2. Vai ficar 2 sobre 1. 2 por 1. 2 por 1. 2 sobre 1. Que vai me dar 8. Primeiro par ordenado. Ó, 8. Vai ser o inverso do primeiro. E meio elevado a menos 2. 4. Meio elevado a menos 1. 2. Meio elevado a 0. 1. Meio elevado a 1 é o próprio meio. Meio elevado a 2. 1 quarto.